Lindos e lindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mindset da Beleza. Eu sou a doutora Cristiane Braga, estou aqui com o meu lindo marido, Eduardo Kanashiro, e convidamos vocês a embarcar nessa jornada de transformação de beleza. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Você vai falar? Vou falar, nossa colega, Médica médica, também. ginecologista, obstetra, doutora Ana Lúcia Beltrame, especialista em reprodução humana, mestre em ciências pela USP e dona da clínica Ela. E antes da gente começar a conversa com ela, vamos falar aqui, lembrando dos nossos apoiadores, nossa clínica, a Clínica DUI, que estamos lá, eu, doutora Cris, esperando vocês. Estamos também com a Academia da Pele, que é o nosso plano de tratamentos recorrentes, nossa assinatura, para você ter sua pele em boa forma sempre. E essa semana estamos com novidades. Entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, pode ser o da Clínica DUI ou da Academia da Pele. Entre em contato que a gente te conta. Doutora Ana Lúcia, que Muito prazer, bem-vinda! muito legal te ver aqui. Obrigado pela Sim. presença. Obrigada pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. E acho que a gente pode começar, talvez, falando um pouco de você, da sua história, de como você escolheu a ginecologia, obstetrícia, ou até mesmo antes, como você escolheu ser médica, porque vai ser só o começo de uma conversa que a gente vai falar muito da saúde da mulher, da estética íntima, um assunto que está super em alta e você também é especialista nisso. E a gente quer falar também dos cuidados de uma gestante, da puérpera, os cuidados com a amamentação, tudo isso dentro desse conceito de beleza, do autocuidado, da saúde, que a gente tanto conversa aqui, né, Linda? Sim. Muito bacana esse projeto de vocês. Parabéns aí pela iniciativa. Bom, contar um pouquinho da minha história, então. Vamos lá. Eu nem sei por que eu escolhi medicina, parece que eu já nasci querendo medicina e já nasci querendo ginecologia e obstetrícia. Que legal. Olha. Eu nunca quis ser médica, eu sempre quis ser ginecologista. Olha só. Uau! Era É só verdade. uma ponte. Era uma ponte. Sim. Não tenho ninguém médico na minha família. Eu acredito que, assim, grande parte dessa escolha tem a ver com a minha mãe, que é uma pessoa muito maternal e sempre foi apaixonada pela maternidade. Eu acho que ela passou um pouco isso para mim. E apesar da minha mãe não ser médica, ela é uma pessoa que gosta muito de cuidar das pessoas. Então, eu acredito que tenha sido um pouco daí. E minha paixão pela maternidade e pela mulher, e eu fiz medicina para fazer ginecologia. Que legal. Que legal. Nunca me passou na cabeça fazer uma outra especialidade. Interessante, Olha, né? Muito. Interessante, Sim. assim, eu converso com os meus colegas e acho que a grande maioria não é assim. Mas não sei, veio de dentro mesmo, não me lembro exatamente quando que isso aconteceu, mas foi dessa forma. Eu entrei na faculdade aos 18, né? Aos 18 anos. Fiz Escola Paulista, depois eu troquei de lado, né? Daí fiz residência médica no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Depois me especializei na parte de reprodução humana, porque, como eu disse para vocês, eu gosto ainda muito da maternidade. E quando eu comecei a fazer reprodução humana, porque muitos dos meus colegas fazem reprodução humana e acabam ficando na subespecialidade. Mas eu Sim. nunca quis largar o cuidado integral da mulher, porque para mim fazia todo sentido fazer aquele casal, né, engravidar e fazer o parto daquela mulher e continuar cuidando daquela mulher ao longo da minha vida. E interessante, de uma maneira interessante, coincidentemente, essa semana aconteceu uma coisa muito bacana que eu já imaginava que fosse acontecer, mas não sei se foi tão logo, mas me pegou meio de surpresa, que eu virei uma obstetra-avó. Uau! Isso quer dizer que uma paciente que eu fiz o parto está grávida. Nossa! Olha! Então, eu acho que o consultório de ginecologia, ele tem essa particularidade que você acaba acompanhando aquelas famílias ao longo de muitos anos, Sim. né? E eu acho que isso tudo tem tudo a ver com a beleza, né? Porque agente médico, além de ser um influenciador, né? Um influenciador para aquele público que a gente atende, da forma como a gente vive, da forma como a gente pensa, da forma como a gente se trata, a gente cuida
do mindset daquela paciente, de como vai plantando a sementinha de como é importante ela cuidar da saúde desde o início, né? Então, por exemplo, quando chega uma adolescente no meu consultório, a conversa que eu tenho, além da conversa ginecológica, né, das coisas ginecológicas, de contracepção, dos cuidados que ela deve ter, a gente se torna médica daquela mulher, né? O ginecologista, ele acaba sendo muitas vezes a referência. Sim, Então, sim. assim, quantas vezes, assim, olha, eu tô na época da Covid, quantas vezes me ligavam, quem que você me indica? O que você sugere e tudo mais? E eu acho que isso tem tudo a ver com a parte da beleza interna que se exterioriza com a aparência, Sim, né? sim, Eu acho exato. que é isso. Esse é um pouquinho da minha história. Que legal, Legal, que muito legal. linda. E é o ciclo da vida mesmo, né? É. Imagina, você fez o parto dessa bebê Sim. que hoje está grávida, está gerando uma outra bebê. E uma outra Legal. coisa interessante que eu acho que do consultório ginecológico é que ele acaba envelhecendo com você. Então, há 15 anos atrás, eu fazia mais partos do que eu faço atualmente. Por quê? Porque eu era mais jovem, né? Então, assim, as pacientes, elas eram mais da minha idade, ali, de ter filhos. Atualmente, grande parte da minha prática clínica no consultório, eu ainda tenho a parte de reprodução humana, que é a minha subespecialidade, eu gosto muito, mas eu tenho atendido muito climatério. Muito climatério. Coincidentemente, Exatamente, né? que é a fase que eu estou, Sim. né? E assim, a parte de hormônios e também da parte da estética íntima, né? Que é uma coisa que vem crescendo no meio médico e com as pacientes. Então, é interessante esse movimento, né? Do envelhecimento do consultório, né? Sim, E que é legal para os dois lados, né? Para a paciente, porque se identifica com você. Exato. E em termos até de conhecimento, você sabe o que a paciente está passando, né? Você está passando igual. Então, A identidade, tem né? essa empatia, né? Muito bacana. É identidade. Eu acho que é bem, Sim. é interessante, né? E eu acho que para vocês, às vezes as pessoas falam assim, mas nossa, como que você aguenta, né? Porque a gente, né? Principalmente nós mulheres, né? Cris, que a gente estava falando, tem casa e os afazeres dos filhos e daí o consultório. Mas eu acho que a medicina, ela é mais do que um ofício, eu acho que ela é parte de quem a gente é. Sim, né? eu concordo. É parte de quem a gente é. Tem a questão do propósito, né? Sim. Que a gente não consegue separar muito a vida pessoal da vida profissional, porque elas fazem parte do mesmo propósito. Exatamente. Que é de cuidar, de melhorar o paciente, ou melhorar o filho, ou melhorar o marido, né? Então, fica meio que uma conjunção. E não consegue separar, porque ainda chega em casa, o marido é médico também, né? Igual a gente, doutora Ana, também tem o marido médico, trabalham juntos na mesma clínica. Sim. É muito interessante. É legal, é verdade. É legal, e às vezes as pessoas perguntam, né? Nossa, mas não é difícil lidar e tal. Pra gente é muito fluido isso, né? Chega em casa, fala sobre trabalho e das outras coisas, e não é um peso, né? Não, é porque é quem você é. Exato. É quem você exato. é. Então, faz parte da sua vida, né? Faz parte da sua vida. Os meus filhos até sabem o nome das pacientes, porque a gente fica... E aquela paciente fulana de tal, não sei o quê. Porque a gente conversa e não é pesado, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Exato. Sim. E que legal. E dessas... Então, hoje, o climatério é o que está em alta no seu consultório, porque você está passando por isso também. Exato. O que você acha que impacta mais na vida dessas pacientes? É autoestima? É relacionamento? Ou até problemas físicos, né? Fisiológicos mesmo? O que você sente? Olha, eu vou te falar o que eu senti pessoalmente, né? E o que as pacientes, elas sentem. Eu acho que um período muito difícil para a mulher, em termos assim de sintomas, é a pré-menopausa. Só explicando um pouco para as pessoas, assim, o climatério, ele é uma fase da vida da mulher, e daí a menopausa, ela é um ponto dentro desta fase da vida da mulher. Analogicamente, em relação à puberdade, é uma fase da vida da menina, e a menarca, que é a primeira menstruação, é um ponto dentro da puberdade. Então, o climatério, ele começa muito antes daquela mulher parar de menstruar. E, às vezes, ela não se dá conta de que ela está nessa fase. E ela começa a ter muita alteração de sono, ela começa a ter muita alteração de humor, irritabilidade, cansaço.
eventualmente ela pode ter até fogachos, mas não é tão característico dessa fase da pré-menopausa, assim, no início da pré-menopausa. E ela não entende, ela acha que ela tá ficando velha, né? Ela acha que ela tá ficando velha, e que ela não dá conta mais das coisas, daí vem uma frustração muito grande. Então, eu acho que essa fase de transição, ela acaba sendo muito difícil para as pacientes. E vou te falar que, assim... E pro marido, né? E pro marido também, exatamente. É verdade. E olha, casa de ferreiro, espeto de pau, porque quando eu já estou no climatério, né, tô na perimenopausa, mas quando eu comecei a entrar nessa fase da perimenopausa, ainda sem as irregularidades menstruais e tudo mais, eu mesma não percebi. Sim. Daí eu falei, não, gente, acho que eu preciso fazer uns exames, deve estar com algum problema na tireoide, porque também tem o estigma do climatério, da mulher, ela tá velha, né? Então é interessante que a gente, produtiva, tá? Eu falei, gente, eu tô com algum problema, eu tô com anemia, ou será que eu tô com algum problma na tireoide, alguma mais coisa? devagar. Tô muito devagar. Fui fazer, pau, me apareceu uma alteração hormonal, que nem muitas vezes não tem, né? Os exames são todos normais e a gente tem que valorizar é a queixa da paciente. E com a reposição hormonal, aquilo foi... Essa época, essa transição, está sendo muito mais leve para mim. E as pacientes, assim, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, de que esse período de transição, ele não necessariamente ele vem com alterações hormonais, ele é muito sutil, então é importante ter um contato muito próximo com o ginecologista para falar. E qual época disso? Normalmente acima dos 45 anos, isso começa a acontecer, e que a mulher ela não precisa passar disso sem se tratar, por esse momento sem se tratar. Ela pode se tratar. E que estar no climatério não é uma sentença de velhice, né? Porque para muitas pacientes eu falo, olha, eu acho que você está no climatério. Eu falo, meu Deus, eu estou no climatério, mas já? Não, é a fase natural, né, da sua vida. Tá tudo certo, né? É uma fase da vida da mulher, né? Mas para a mulher ainda tem essa questão impactante de falar assim, o fato de você não poder mais engravidar, de você já estar numa fase de uma outra fase, ainda não é encarado muitas vezes com naturalidade. Então, acho que a gente, como profissional de saúde, deve dizer, não, tá tudo bem, é assim mesmo, isso não significa que sua vida vai parar agora, você pode viver muito bem essa fase. Olha que bom, você não vai ter mais problema para engravidar, você não vai precisar tomar contraceptivo, entendeu? Sim. Tá tudo bem, seus filhos agora vão começar a ficar maiores, você vai ter tempo de cuidar mais de você, prestar atenção. Então, eu sinto que essa questão, a transição é complicada pelos sintomas, muitas vezes não percebidos, e emocionalmente por conta desse preconceito mesmo em relação a essa fase da vida. Você acha que essa fase impacta mais do que uma gestação para a mulher? Em termos de autoestima, de mudança mesmo, assim? Total. Porque a gestação, assim, a mulher, ela fica... Eu falo que quando a mulher ela fica gestante, ela tem seguidores, vários escravos ao redor dela. Sim, é verdade. Ela fica sendo paparicada, todo mundo acha que, nossa, mas você tá linda, grávida. Ela tem o bebê e tudo mais. Daí, assim, tem a compra das coisas do bebê. Então, ela fica muito envolvida e ela vira o centro das atenções. Quando ela tá no climatério, a mãe dela, a vizinha, a prima, fala assim, a amiga fala assim, nossa, mas essa é a frase, mas já? Tipo assim, mas já tão nova, Sim. como se aquilo fosse uma sentença, entendeu? Então, sem dúvida, é muito mais impactante ainda. A gente teve uma psicóloga aqui, a Vanessa Ábido, e ela trata muitos casais, né, coisas de relacionamento e tal, crises, né? E ela falou mesmo, né, que essa questão do climatério é muito impactante para o relacionamento dos casais e tem muita separação nesse momento. Sim. Porque eu acho que um fator é essa coisa do humor, né, que o marido não entende muito bem, nem ela, né, sabe? E aí começa aquele atrito. E o relacionamento mesmo, né? A atração, que também muda. E aí o marido não sabe se é culpa dele, o que está acontecendo, né? É muito interessante também. Né? Você imagina, se já é difícil para gente que é médico, imagina para um não médico que não tem esse entendimento, né? Sim, eu não estou te falando que assim, eu mesma, assim, se a gente não presta atenção, e você sabe como médico é, né? A gente muitas vezes não vai no médico, né? Não é um grande exemplo esse daí, né? A gente fica cuidando da gente, daí eu falei assim, uau, eu
tô nessa fase, né? Então, peraí, eu tô cuidando dos outros e eu não tô olhando pra mim, Sim, né? sim. Mas olha, gente, não precisa passar mal. Assim, tem recurso e assim, a terapia hormonal, ela não é a mesma que ela era feita há 15 anos atrás, quando a gente teve um grande estudo chamado WHI, que ele reuniu no mesmo balaio de gato, assim, mulheres que acabaram de entrar na menopausa, mulheres que tinham entrado na menopausa há mais de 10 anos, hipertensas, diabéticas, obesas, magras, tal, e começou a dar o mesmo esquema de reposição hormonal para essas mulheres. Esse estudo ele teve que ser parado. Por quê? Porque observou-se um aumento significativo dos casos de câncer de mama e de trombose, infartos, AVC. Sim. E daí aquilo caiu na mídia e demonizou a terapia hormonal. Mas nós sabemos, e acho que os pacientes têm que saber, que a medicina é uma ciência de verdades transitórias e que existe uma evolução tecnológica de estudos e tudo mais. E hoje em dia a reposição hormonal, ela é outra reposição hormonal. Os hormônios que são utilizados, eles são muito mais parecidos com os nossos hormônios que produzimos. E além de você ter uma melhor qualidade de vida em relação à melhora da memória, melhora dos fogachos, que são aqueles calores, melhora da libido, da disposição, você tem ganho cognitivo, então menos chance de ter Alzheimer, você tem ganho cardiovascular, menos chances de ter infarto, lembrando que a doença cardiovascular é a que mais mata mulheres no mundo, não é o câncer de mama, e também o ganho ósseo. Então a terapia hormonal, se a mulher ela não tem uma contraindicação, a gente estimula que ela faça, num período oportuno, que são os primeiros 10 anos do climatério. É importante. E ela vai se sentir bem, e a questão da autoestima é muito legal também, né? Assim, porque uma mulher que não está se sentindo bem, se ela não está passando bem, ela vai ficar com a autoestima no pé, né? E aí vai impactar no relacionamento, vai impactar na produtividade, no trabalho, Exato, né? tudo. Então é importante. Eu também sou bem assim, eu também entrei no climatério antes, eu entrei com 44. E tem 4 anos que eu estou aí nesse ajuste hormonal, né? E eu comecei a estudar muito sobre reposição hormonal em mulheres, justamente para tentar me entender. Exato. E é isso, assim, eu assino embaixo tudo que você falou. Prevenção de demência, prevenção de doença cardiovascular e prevenção de osteoporose, que são as causas que mais matam as mulheres. Exato. Então, quer dizer, a gente quer longevidade. E é interessante uma coisa que eu venho batendo assim com as pacientes e às vezes elas falam assim, mas eu não quero fazer reposição hormonal porque não é natural, eu quero ficar mais natural. Mas, gente, natural é a gente ter doença. Natural é a gente morrer mais cedo. Então, assim, a medicina, ela é antinatural, né? Sim. Então, assim, felizmente, a gente ganha longevidade, beleza, colágeno, né? Exato. Porque a gente tem recursos médicos para isso, né? Então, assim, eu não sei de onde vem essa questão de natural, mas, assim... Natural se não fosse fazer mal ser natural, né? Mas se a gente vai diminuir tanto a nossa qualidade de vida, quanto diminuir a nossa qualidade de vida, não é? Eu já ouvi isso também e eu fico pensando, mas qual a vantagem de ser natural? Exato. Para quê, né? Assim, então. para falar, sou natural, sou natureba. E uma assim, coisa... não tem vantagem nenhuma. Não então, tem. tudo bem. Então, não toma vacina, não toma remédio para nada. E se tiver, uma infecção, uma pneumonia, Exato. vai morrer. Exato. Morre que é o natural. É natural. Então, natural. Mas olha só, o próprio tratamento de fertilidade... Exato. Não é? As pessoas buscam tanto, e eu acho que tem que buscar mesmo, porque é um sonho, tem que ir atrás, e a medicina está evoluindo, a tecnologia para isso, para te ajudar. É interessante que essa história do natural também eu vejo na parte da reprodução assistida. É uma coisa tão interessante assim, porque tem muitos casais que vêm assim, olha, eu tô tentando engravidar há 3, 4 anos, não consigo e tal, mas eu não quero fazer nenhum tratamento que não seja natural. Eu falo assim, bom, então assim, agora já tem que começar um convencimento, né? E daí às vezes a gente vai fazer uma investigação e o tratamento para aquele casal é o tratamento mais tecnológico que tem, que é uma fertilização in vitro. Sim. Tem jeito. E daí eu tenho que falar para esse casal, olha, o tratamento para você, se ela tem um problema na trompa, ou se tem uma contagem muito baixa de espermatozoides, tem que ser uma fertilização in vitro. E dá aquele impacto. E daí, assim, uma analogia que eu acho, que eu faço sempre, eu falo, olha, porque às vezes tem uma questão, e
eu respeito todas as religiões, mas eu acho que a religião ela pode ser associada à medicina, mas assim, o mesmo Deus, a mesma força que tem vários nomes, dependendo da cultura e da crença de cada um, que vai nos dar recursos, né? Vai nos dar ferramentas para tratar um câncer, né? Para poder tratar uma pneumonia. É o mesmo que vai nos dar as ferramentas para ajudar esse casal a engravidar. Sim. Então, por que quando você tem um câncer, você faz a quimioterapia e quando você tem um sonho chamado filho, fertilidade, você não pode fazer? Sim. Né? Daí quando eu faço isso, as pessoas elas realmente começam a pensar, porque assim, elas vêm com esse preconceito, não, eu não vou contra a natureza. Pois é. A gente vai, medicina é isso, é ir contra a natureza, É. não é? A ciência é isso, É né? contra a natureza. É contra, porque a gente vai entender a natureza para poder dominar o que precisa ser dominado a nosso favor. A Exato. penicilina surgiu para quê? Então, exatamente. Tudo, né? Se Lá for atrás. pensar, então não anda de carro, não veste roupa, nada, né? É um preconceito, eu não sei de onde uma vem isso. incoerência, É né? uma incoerência. Não, eu acho assim, eu consigo entender uma parte, porque eu acho que hoje em dia tem muitos aditivos, tem muitos sim. conservantes, tem muitas substâncias nocivas, Claro. né? Então eu acho que o que eles falam de natural é isso, é evitar esse tipo de contaminação. Exatamente. Mas eu acho que tem que esclarecer isso que você fala. Uhum. Mas a tecnologia, a medicina, ela está evoluindo para melhorar e nos dar mais longevidade. Exato. E que isso é antinatural. Isso é antinatural. É antinatural. Então você quer a longevidade? Então é antinatural. Exatamente. Não é uma boa analogia. E se está aí a nosso favor, né? Por que não aproveitar? Claro, né? claro. Isso na estética também, né? As pessoas falam, não, eu quero envelhecer naturalmente. E aí, tudo bem, eu acho que a pessoa pode escolher, mas depois não reclama, Claro. né? Não reclama que às vezes não está sendo atraente para o parceiro, né? Às vezes a pessoa está solteira e fala, não encontro ninguém e tal. Mas também não se cuida, né? Assim, como que vai ser atraente para um parceiro, uma parceira, se a pessoa não se cuida? É não ter uma consciência inteligente daquilo, da importância daquilo e ir atrás do melhor tratamento. E às vezes até para ela mesma, né? Para ela Isso que eu ia mesma, falar. exato, de sentir bem, tudo. Eu quero envelhecer naturalmente, mas também não olho no espelho, né? Porque você falou uma coisa certa, né? Assim, a reposição hormonal hoje em dia, ela melhora muito a qualidade de vida. Muito. E nós que já estamos fazendo isso, a gente consegue perceber. Eu consigo perceber, assim, muito. Muito. Então todo mundo fala, o sono, a disposição. Sim, e outra, depois que eu entro na menopausa ou no climatério, as mulheres engordam o tronco. Eu falo, bom, não estou vendo isso. Exato. Não estou vendo isso. Exato. Mas você faz muita restrição. Eu falo, gente, eu como mais do que o Eduardo. Como assim eu faço restrição, né? Então não é você, claro, saber como se alimentar, é você fazer a reposição que vai ser importante para você, não é usar de uma forma exagerada. Sim. É usar de uma forma funcional. Claro, né? claro, não, sem dúvida. Eu acho que assim, quando a gente passa pelo processo e a gente sente na pele, Sim. você fala com mais propriedade para o paciente. Às vezes eu fico assim, gente, que eu tô tentando convencer, mas porque eu quero bem dessa pessoa. Eu tô fazendo. Não é? Eu tô fazendo. Eu que estudei tanto, eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Você não vai fazer? Então. Exato. Mas é isso que eu te falei, a gente influencia, né, os nossos pacientes, assim, da forma como a gente vive realmente, de como que a gente se comporta, as coisas que a gente usa. Interessante, voltando ao que você falou da questão da parte da estética, e assim, como é importante a gente se sentir bem, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, porque a minha parte sexual ela tá muito ruim, porque a minha libido ela tá muito ruim. Daí você vai conversando com aquela paciente, você vai ver que ela não tá bem com ela mesma. E daí como que ela pode dar bem com o outro se ela não tá bem com ela mesma, né? Não tá se sentindo bonita, não tá se sentindo atraente, né? Para ela se olhando no espelho e gostando de quem ela tá vendo, né? Sim. Então é importante isso, assim, a pessoa se sentir bem com ela mesma, né? Assim, para ela tá bem para poder compartilhar com o outro, né?
E na parte da estética íntima também, porque muitas vezes essa é uma coisa que a gente tem falado muito mais, os congressos, existem agora congressos que focam só nessa parte da parte da estética e parte de funcionalidade genital, porque o que acontece? Com a menopausa, com o climatério, se você não repõe hormônio, e mesmo repondo hormônio, né? Porque existe a síndrome geniturinária, que é a alteração de toda a anatomia e da função ali genital e urinária por conta da queda hormonal. Às vezes a quantidade de hormônio que a gente repõe, porque a quantidade de hormônio que a gente repõe nunca vai ser aquela quantidade que a gente vai produzir no nosso menacme, que é a fase que a gente está na reprodutiva. É na fase inferior. É como se fosse o início do ciclo menstrual. É pouco, mas é o pouco para te deixar bem. Só que esse pouco, às vezes ele é suficiente para te deixar bem humorada, dormir bem e tudo mais, mas não é suficiente para a saúde geniturinária. Então, muitas pacientes se queixam, principalmente ao longo da menopausa, do climatério, conforme mais tempo de climatério, de secura vaginal, fissura, ardor para ter relação, né? Então, isso a parte funcional vai sendo comprometida porque o colágeno e a elastina, que dependem desses receptores estrogênicos, eles param de ser produzidos. E a gente tem recurso para isso, né? Então, assim, hoje em dia o laser vaginal, ele é um grande aliado de ginecologista. Ele melhora de fato. Eu falo para as pacientes, eu não tenho medo de indicar. Eu falo, olha, nunca tive uma paciente que achou o tratamento ruim. Não tem. Além de cientificamente comprovado, a gente vê na nossa prática a questão do aumento da lubrificação, do conforto, porque às vezes não é nem a questão sexual, mas a questão de ter coceira por causa da secura vaginal, infecções de repetição, vaginose que fica com odor ruim por causa da mudança da flora. Tudo isso o laser, ele melhora e trata. Então, assim, a parte funcional é comprovada. E daí, junto com a parte funcional, tem a parte estética, né? Porque assim como no nosso rosto, na nossa face, que a gente trata. A gente não faz laser, estímulo de colágeno. Por que não fazer também na parte íntima? Daí tem muita gente que fala assim, ai, meu marido fica falando assim, ai, não sei por que eu tô fazendo isso. Eu falo, você tá fazendo isso por sua causa. É por sua causa, porque a mulher, ela não gosta de olhar e ver aquela coisa murchinha. Ela não gosta. Ela não gosta de ver o pequeno lábio para fora. Ela acha feio. E isso piora o desempenho sexual dela. Por quê? Porque ela não tá legal, ela vai ficar com vergonha, ela não curte. Então, para ela estar bem com o parceiro e ter um relacionamento bacana, melhor, né? Ela precisa se cuidar. Algumas mulheres precisam. Então, fazer ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios, fazer um laser para fazer um clareamento, um peeling para fazer com clareamento junto com laser, fazer uma melhora ali da textura da pele com a utilização do laser, eventualmente um preenchimento. Então, é interessante a gente comunicar às pacientes que existem esses recursos, porque muita gente não sabe. Não sabe e fica sofrendo com isso. Não é? É verdade. É muito legal que é um tema que vem ficando mais popular, porque antes as mulheres sofriam e não sabiam que tinha solução, e agora cada vez mais elas sabem, e cada vez mais as pessoas falam, né, sobre isso. Tem uma paciente minha, influencer, Carol Schaffhauser, que ela postou outro dia todos os procedimentos que ela tinha feito. E ela falou assim, o último eu ainda não tinha contado para ninguém. E ela foi falando as coisas que eu já tinha feito nela, outros colegas já fizeram e tal. E no final era justamente sobre a parte íntima, que ela já tinha feito laser, peeling, não sei o quê. E que realmente isso é uma coisa que para ela é super importante. Então imagina, né? Quando que, alguns anos atrás, a gente ia ver uma pessoa falar nisso nas redes sociais? Nossa, estou fazendo, estou adorando. Mas, e o Eduardo já me falou de casos, por exemplo, de pacientes que fizeram ninfoplastia e que não sabiam que existia essa técnica para redução dos lábios. Então, quer dizer, a pessoa fica mal com ela mesma durante muito tempo, ela não busca ajuda, porque ela não sabe, ela não tem consciência de que isso existe. Então, eu já tive uma paciente interessante, que ela foi para operar mama e nariz. Consulta, tal, tudo. Aí no final, doutor, e também tem uma coisa que eu queria fazer. Não, o que é? É ninfoplastia. Te incomoda e tal? Incomoda. Falei, então, deixa eu ver. Não. Não, na hora lá você vê. Falei, mas será que a gente está falando a mesma coisa, né? Daí tive que buscar imagem na internet. Então, assim,
como que é? É assim? Ah, é assim. Tem esses pequenos lábios grandes e tal. A minha é parecida com essa. Ah, então tá bom. Então vamos fazer. Daí eu fiz na hora, assim. Por causa Mas da ela tinha vergonha, vergonha. Olha né? só. Mas eu vou falar uma coisa que é muito interessante para vocês. Hum, Tanto na faculdade quanto na residência médica de ginecologia, eu nunca aprendi a anatomia do clitóris. é mesmo. Olha. É verdade, né? Nunca, Olha. nunca, Interessante. nunca, Como se não fosse importante, né? como se não fosse importante. Não, Uau. nunca, absolutamente nunca, nunca. Não se falava nisso. Olha. Não se falava. Mas eu tomei essa consciência há pouco tempo atrás. Eu falei assim, gente. Daí eu comecei a estudar. Quando você começa a fazer procedimento, você vai mais a fundo, né? Sim. Você começa a Uhum. estudar mais anatomia, Sim. tal. Você quer cada vez se aperfeiçoar. Sim. Daí eu falei, me dei conta, eu falei, gente, mas eu nunca estudei isso na faculdade. Mas eu nunca estudei isso na residência de ginecologia. É. Olha só. Não é porque não tem uma, interessante? Sim. não tem uma doença do clitóris, assim, né? Gente, E, mas então assim, se não é porque fala, não né? tem uma doença que ele não é importante, É, não é? Ele é exato. super importante. Exato. Tanto é que assim, hoje eu faço questão das minhas consultas com adolescentes, né? Porque eu atendo muitas as filhas das pacientes, as que eu fiz o parto, né? Sim. As adolescentes. E daí a gente conversa, eu faço questão de mostrar anatomia. Uhum. Então eu tenho um modelo, falo, olha, isso aqui é o grande lábio, isso aqui é o pequeno lábio, isso aqui é o clitóris. Ó, sabe o que é o clitóris? Isso aqui é o pontinha do iceberg. Ele tem uma anatomia que ele corre para os lábios, isso é responsável pela sua sensibilidade. Quando que alguém falou isso? Quando? Olha só. Não é? Mesmo quando eu fui ao ginecologista, nunca ninguém me falou isso. É uma coisa assim maluca, né? Assim, muito você vê como interessante, como assim a medicina vem mudando, Uhum. né? E a mulher ganhando cada vez mais espaço. E também podendo falar da sua sexualidade, podendo falar assim, eu quero fazer um tratamento íntimo, e não tem nenhum problema em relação a isso. É. Sim. Não é porque ela está fazendo um tratamento íntimo que ela vai ser mais assanhada, entendeu? E porque Não até há muito pouco tempo atrás, quando se ia no ginecologista, não se perguntava sobre hábito sexual, sobre Não. frequência sexual, nada disso, sobre Sim. libido, nada. Sim, Perguntava só ciclo menstrual, tem cólica, não tem cólica. é, E era isso. exato. Talvez intestino. Seu intestino funciona bem. Não é? É Assim? isso aí. É isso. Ponto. Acabou. Então hoje está muito mais abrangente, né? Muito mais. Felizmente, né? Sim, que bom. Felizmente, que bom. Mas eu acho que essa parte aí da anatomia vulvo-vaginal, ela vem ganhando já alguns anos mais espaço e nos últimos anos, assim, tá em ascensão. Sim. Você sabe que nos congressos de dermatologia atuais tem mesas só de procedimentos íntimos. É mesmo? Cosmetria para a área íntima. Sim. Não, são mesas redondas só sobre isso. Só sobre isso. É. Recentemente, a gente estava falando, eu fui num congresso que foi só sobre ginecologia regenerativa. Que é essa questão, é só sobre a parte de função, tratamentos, opções terapêuticas, tipos de cirurgia. Então, foi o primeiro. Olha que legal. Foi o primeiro. Nunca tinha tido esse. Foi o primeiro de ginecologia regenerativa. Que Né? bom, né? Agora tem até um grupo, né? Como é que não é grupo? É uma sociedade. Tem uma sociedade. Fundaram uma sociedade de ginecologia regenerativa. Tão importante que está sendo o tema. Que legal. E hoje tem até uma cadeira que estimula a contração do períneo, da musculatura, né? Sim, essa cadeira. Então, é uma outra coisa. A questão do assoalho pélvico, que nem assim, eu falo que a gente faz exercício pro bíceps, pro quadríceps, né? Só que existe o nosso assoalho pélvico, que é um conjunto de músculos que vão sustentar todos os nossos órgãos dentro da barriga. E se a gente não fizer um treinamento, ou seja, não fizer musculação para esses músculos, o que vai acontecer? Obviamente, eles vão perder a força, vão ficar mais frouxos e os nossos órgãos eles vão ficar mais baixos e quem vai sofrer primeiro é a bexiga, né? Então, a mulher, ela, por questões anatômicas, ser mulher, branca, as mulheres mais magras, gestações, partos vaginais, são todos fatores de risco
para se ter incontinência urinária. E a pessoa acha que incontinência urinária é aquela hora que ela já tá usando fralda, né? Essa hora não tem mais jeito, né, gente? Essa hora o negócio já entornou, já desandou. Então, uma outra conscientização que a gente vem trabalhando, que eu acho que isso é uma coisa até que relativamente mais recente, é a importância de se exercitar o assoalho pélvico, de que existem esses músculos e que eles precisam ser trabalhados. Então, a gente tem que reabilitá-los, né? Isso pode ser feito com fisioterapia uroginecológica e tem tecnologia para isso também. A tecnologia que tem para isso é uma cadeira que a gente tem lá na clínica chamada Encela, que é uma cadeira aprovada pelo FDA, que ela emite ondas eletromagnéticas no assoalho pélvico, e ela faz 11 mil contrações por minuto. Uau. Então é a musculação ali do assoalho pélvico. Sim. Que ajuda muito, né? Então eu falo, perder urina não é normal nem um pouquinho, não é normal. E hoje em dia com CrossFit, que tá estourando assim também, a gente tem visto muitas mulheres mais jovens, mesmo antes do climatério, perdendo urina. Porque tem muito impacto, né? Então o impacto, ele também ajuda a piorar essa questão aí do assoalho pélvico. E muitas vezes a gente faz a junção do Encela, né? Eu junto o Encela com a parte do laser, porque o laser, além de melhorar toda a parte da saúde ali vaginal, se a gente faz próximo da uretra, ele melhora a sustentação da uretra na parede vaginal anterior. Então, eles são aliados. Normalmente, eu combino o Encela com o laser. E daí, a gente tem uma fisioterapeuta que trabalha na clínica também, e ela faz o pré-tratamento e o pós-tratamento, e a gente tem medidas objetivas, né? Então, tem um aparelho chamado Perina, que ele consegue quantificar quantas contrações você consegue fazer com o períneo, quanto tempo você consegue sustentar, quanto que é o impacto, quanto que é a potência dessa força, e a gente vê objetivamente uma melhora. E ela passa, depois que a gente faz o tratamento, a fisioterapeuta ela avalia antes e depois o quanto que essa paciente melhorou, ela consegue ver, sentir e ver quanto ela melhorou, e ela passa exercícios para casa para essa paciente fazer, para poder manter essa saúde aí do nosso assoalho pélvico. Que legal. É muito legal. E a cadeira, as pessoas podem estar imaginando como que será que é e tal. E é uma cadeira normal, a pessoa senta com roupa, tudo. Não vai ficar, né? Às vezes ali na sala de espera mesmo, senta e fica, ninguém percebe que está acontecendo. Não, você está numa cadeira e assim, são 28 minutos, não precisa tirar roupa, é só sentar mesmo. E são 11 mil contrações por minuto, ela fica lá e tá tudo certo. E ajuda muito, muito. É mais ou menos como essas de campo eletromagnético, né? É Pra contração muscular. É igual, só que ela tem um Sim. feixe, a bobina no períneo. Olha É igualzinho. que legal. Tá. É igualzinho, porque tem pro corpo, né? Sim, sim. Tem pro corpo. Braço, coxa, barriga, glúteo. E ajuda, né, Cris? Ajuda? Sim. Ajuda, né? É um baita estímulo, né? É um baita estímulo. É uma musculação. Muito bom. Legal. Muito interessante. Agora eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Vamos. Quando a gente fala de beleza nas diferentes fases da mulher, né? Então, a adolescente, que você falou que faz todo um estudo de anatomia, quer dizer, ensina anatomia e tal. A mulher gestante e a mulher do climatério. Como você, como médica, enxerga a beleza nessas fases? O que você vê de queixa das pacientes? Ou o que elas te falam, te nomeiam em relação à beleza? Olha, eu acho que assim, as adolescentes, essa questão da beleza na adolescência, com as redes sociais, ela tem ficado bem complicada, né? Sim. Então, assim, eu vejo uma idealização muito grande em relação ao que elas gostariam de ser e aquilo que elas são. Tá. Muito mais do que a queixa, ela é desproporcional à imagem daquela paciente. Eu acredito que vocês tenham essa percepção também, né? Porque é muito assim, mais comparativa do que autoimagem, né? Exatamente. A coisa da comparação. E essa história do Instagram, né, dos filtros e assim das telas e tudo mais, eu acho que assim eles vivem num momento
eles vivem uma situação bem complicada que a gente não viveu, né? Porque assim, não tinha essa comparação o tempo inteiro. De repente você ia pra escola, tinha aquelas coisinhas lá, porque não sei quem, e depois voltava para casa e era outro Tudo mundo. bem, sim. Mas assim, são 24 horas sem parar e uma cobrança, eu acho que exagerada em relação a... E acho que, na verdade, não é nem exagerada, eu acho que é idealizada de uma maneira assim muito doente, né? Muito doente. Então, o que eu costumo tentar valorizar para essas meninas é a questão do estilo de vida, né? Porque o fato de você fazer um esporte, de você comer bem na adolescência e tudo mais, para mim, todo adolescente é bonito. Eu não consigo ver menina jovem que não seja bonita. Até meus filhos, eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E daí eles falam, porque essa aqui é bonita, essa aqui não é bonita. Eu falo, gente, pra mim são todas lindas. Sim. Porque, assim, a juventude, ela é muito linda. Pra mim, aquela pele, são todas lindas. Colágeno, né? São todas lindas. Então, eu acho que, assim, a preocupação com elas nessa fase, eu acho que a gente tem que ficar reiterando, é a questão de realmente ter um estilo de vida saudável, se preocupar com o peso, com aquilo que come, a escolha alimentar, a prática de atividade física, mas essa questão da queixa, elas se queixam muito mais do que tem realmente um problema. Agora, a mulher na parte na gestação, é interessante porque ela se vê muito bonita. É aquilo que a gente estava falando, ela se vê muito bonita, ela pensa na parte da estética, mas ela já é o estado de espírito, né? É a beleza de dentro para fora, né? Que é tão importante quanto a beleza de fora, a beleza de dentro. Então, acho que é um momento que ela tem mais contato com essa beleza interior e que ela se sente realmente bonita. Vejo poucas queixas. Olha que bom. E assim, é uma fase que a mulher engorda, que ela tem mais celulite, porque o estrogênio tá bombando. Sim. Não vejo queixas. Olha, não que vejo queixas. coisa. Eu vejo só assim, a mulher, eu acho que ela tá na sua fase de maior potência. Quando ela tá grávida, assim, sabe? Aquilo vira uma deusa, né? Então, não vejo queixas em relação à beleza. Já a fase do climatério é a fase que eu vejo a mulher mais, assim, ela tem as queixas da beleza, mas o medo da finitude, da senilidade, né? Ele acaba chegando, né? Muito forte nisso. E se a gente não toma cuidado, né? E se a gente não estimula aquela paciente, eu acho que ela pode cair num processo até contrário, né? Que é o momento dela se cuidar mais, obviamente, principalmente na parte estética, mas ela tá tão mal emocionalmente por conta de todas as alterações hormonais e do preconceito em relação à chegada do climatério, né? E o preconceito social e tudo. Preconceito social porque eu digo assim, a mulher no climatério, ainda socialmente, infelizmente, em algumas situações, ela é vista como velha. O homem, aos 50 anos, ele não é visto como velho, né? No auge. Sim. Tá no auge. Esse é o auge profissional, não é? Sim, mas é isso mesmo. sim. Então, se você não vira a página para ela acaba indo para o buraco. Agora, se você já faz esse trabalho ao longo da vida, e se ela repõe hormônio, daí, ó... Tira de letra. Nossa, daí ela tira de letra. Daí ela tira de letra e daí a parte estética, daí é o momento que ela tá realmente preocupada em se cuidar. É o momento que ela faz mais atividade física. Sim. É o momento que ela olha melhor para os alimentos. Isso eu falo das minhas pacientes e de mim mesma. Né? Eu sempre fui uma pessoa preocupada com a minha alimentação, preocupada em fazer atividade física, fiz a minha vida inteira. Mas eu nunca fiz tanta atividade física como eu faço atualmente. Que legal. Olha só. Nunca fiz. Interessante. Porque eu acho que é a questão da urgência. Tem que ser agora. É agora, entendeu? É agora, porque daqui a pouco é outra fase. Então, assim, é agora, tem que ser esse momento. Então, assim, e eu quero a gente começa a olhar um pouco para 60, 70, que eu quero continuar bem. Eu quero estar bem comigo mesma. Sim. Tanto fisicamente, assim, amarrando meu sapato, pegando Autonomia, meu avião, autonomia, né? dirigindo, fazendo os passeios que eu quero fazer, trabalhando, né, continuando a ser quem eu sou, mas fisicamente, esteticamente bem também, entendeu? Eu quero tá bem, quero me olhar no espelho, me reconhecer, né? Então, porque eu não quero ficar olhar no espelho e não me reconhecer, isso é muito triste, né? Sim, Então, essa é a minha percepção da mulher ao longo das fases da vida dela. Que lindo, Legal. que lindo. E no pós-parto?
Que também é uma fase Olha, mais desafiadora, o talvez. pós-parto, ele é muito desafiador. Principalmente o pós-parto do primeiro filho. Uhum. Porque a Aí, idealização, a mesma é. coisa é a idealização. A pessoa ela fica idealizando aquele momento família Doriana, que ela tá com o bebezinho no colo, tá todo mundo bem, aquela coisa maravilhosa, e ela se depara com um pós-parto, seja um pós-parto vaginal, um pós-parto cesárea, que ela tá fisicamente debilitada, porque é realmente, para a parte física, é um impacto muito Cansativo, grande, né? sim. Então, assim, ela tá se recuperando e ainda com um bebê pequeno que ela não sabe lidar, com muitos medos, aquele bebê chorando. Então, toda aquela idealização, aquele castelo que ela fez, cai por água abaixo. Eu me preocupo muito com as pacientes no pós-parto. No pré-natal, a gente fala muito sobre o pós-parto, assim, como que vai fazer? Quem vai fazer sua comida? Quem que vai cuidar de você? Como que tá organizado? Quem que vai lavar sua roupa? Ali, Como né? que é? E eu quero saber como que você está organizada. E a gente faz um planinho de como que ela vai se organizar. E eu Legal. explico, falo assim, olha, é um momento muito difícil. Mas por mais que a gente fale, só passando. Quando chega na hora, É um baque danado. é um muita baque. vulnerabilidade, né? Muita vulnerabilidade, Sim, muita vulnerabilidade. Então, assim, a mulher, eu acho que é um dos momentos de maior fragilidade da mulher, Sim. é no puerpério, principalmente do primeiro filho, que é assim, a realidade como ela é, né? Ela tem aquele impacto. E depois que ela se olha também em termos físicos, né, de aparência, a hora que vai passando e ela vê que o corpo dela não é mais o mesmo, mudou Exato. esteticamente e nessa fase também abala um pouco o relacionamento, porque ela não consegue dar atenção pro marido e vice-versa, tem lá a Sim, criança, cansaço, né? cansaço e tudo. Interessante que as suas percepções são muito parecidas com as nossas, né? Assim, em relação aos pacientes. Porque é isso, a paciente que vem para um tratamento dermatológico ou de cirurgia plástica na adolescência, na maioria das vezes ela tem muito mais queixas do que de fato é. Não é? Muito mais. Claro, eu acho que para cirurgia plástica às vezes é diferente, né? Porque de repente tem uma orelha de abano, ou de repente uma mama que é muito grande, Claro. e aí precisa de alguma correção mesmo. Agora, a mulher gestante, eu acompanho muito, até pela parte da nutrologia, né? Sim. Essas mulheres, é muito lindo, porque elas realmente estão o máximo. Elas são o máximo, elas se sentem lindas, e elas querem fazer tudo, assim, na maioria das vezes, de melhor para elas e para o bebê. Então, é muito legal essa fase, né? Sim, sim. E agora, no climatério, eu percebo uma dicotomia, né? Porque existem aquelas mulheres que sim, que elas vão ter mais tempo de se cuidar, que elas querem estar bem, mas tem essas outras que talvez por não terem sido tão bem preparadas, acabam se Deprimindo, largando um pouco. se largando, acabam exatamente. se largando um pouco. E essa questão do puerpério, eu acho que assim, tem o puerpério imediato, né? Que são aqueles primeiros 40 Sim. dias, e depois quando ela já começa, porque nos primeiros 40 dias ela não tem nem tempo para se olhar no espelho. Exato. E daí, quando ela começa a se olhar no espelho, daí vem uma cobrança muito grande em relação ao corpo e à estética. E eu acho que é interessante essa questão do olhar e de você perceber as suas mudanças, mas a gente precisa também ser paciente com a gente mesmo, com elas mesmas. Elas têm que ser pacientes, porque são 9 meses para a gente ter uma modificação do corpo. E em 40 dias elas querem voltar. Então não dá, né? Então assim, a gente pode ajudá-las, eu acho que tem muita tecnologia para poder ajudar, né? Então assim, desde a parte de dermatológica até a parte de aparelhos que podem ajudar, mas eu acho que também é nosso papel de falar assim, calma, né? Calma. Então assim, aos poucos para você. E também tem a questão assim do desserviço de muitas atrizes e modelos, né? Que assim tem o parto, e daí vão fazer panquecas para os convidados, e a pessoa já está totalmente slim e tal, né? e linda e maravilhosa, e a gente sabe que não é assim, né, Eduardo? A gente sabe, né, Cris? Não, sim. A gente sabe, assim, você tem uma recuperação, mas assim, essa recuperação, ela demora um ano aí para você estar do jeito. E não é impossível você estar até melhor do que quando você engravidou.
Não é impossível, é só você Sim. se cuidar. É, É exato. só você se cuidar. Não é porque tá grávida também que tem que ficar ganhando todos os quilos do mundo. Sim. Não é verdade? Eu falo que ela tem até 1 ano, o aniversário de 1 ano do filho é o ponto. É isso Então aí. até lá ela tem que estar bem. É isso aí. Então ela vai. Adorei essa isso. sua analogia, adorei. É. Na festa de 1 ano tem que estar bem. É isso aí. Então é mais do que 9 meses. É isso né? aí. Eu Ela acho tem que é uma tempo, boa, sim, de né? recuperação. Exatamente. Eu acho que assim, a gente vai dando alternativas para ela, mas assim, não é do dia pra noite. Calma, né? Sim, Calma, sim. você tem 1 ano aí para poder. Adorei essa do seu 1 ano. Vou É, começar a usar isso. Eu falo isso. Eu falo isso porque eu acompanho, né, nos 3 trimestres. Aham. E aí depois no puerpério e tal. Ai, doutora, mas eu quero perder, faltam tantos quilos. Eu falo, olha, o aniversário de 1 ano você vai estar bem. Até lá. Então vamos lá, me ajuda que eu te ajudo. É isso Não aí. é? É isso aí. Bom. Mas muito interessante ver a sua percepção e a sua explicação nessa jornada da vida da mulher, né? É, porque é uma visão mais holística, né, que é o ideal da medicina, né? Você não é só uma ginecologista que trata ali só os órgãos genitais e reprodutores, trata uma paciente e muitas vezes uma família, Sim, né? sim. Você tratando essa mulher, você tratando uma família inteira. Então, muito legal. Parabéns pela visão. A gente já sabia, né? Lógico. A Ana também fez Obrigada. medicina do estilo de vida. Fiz. Ah, que legal. Sim. Porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa prática, né? Sim. Tem. Porque eu acho que a pós, né, da medicina do estilo de vida, ela é interessante para te dar ferramentas Uhum. para poder, para fornecer para aquele paciente conseguir mudar. Porque o caminho da mudança, ele não é fácil. Ele é possível, mas ele é difícil, É. né? Então, assim, a pessoa precisa querer e depois ela precisa se dedicar Sim. a isso. Uhum. E daí, quando você tem ferramentas para Sim. facilitar esse processo, né? Ajuda daí muito. ajuda muito, Ajuda né, muito. Cris? Sim. Você não porque acha? Eu adianta acho, sim, também. falar, né, tecnicamente, você precisa fazer isso, isso. Não adianta. Não adianta. Tem que engajar mesmo e usar as ferramentas, que é muito baseado no Exato. coaching. Né, que é muito Exatamente. legal. Exatamente. Exatamente. Assim, não adianta você falar, você precisa perder tantos quilos, você precisa fazer atividade física. Gente, Isso ela já sabe. ela já né? sabe, É, né, que ela é tem que fazer isso. atividade física. Agora, você tem que ensiná-la como começar. Exato. Então, assim, como muita paciente fala assim, mas eu não tenho tempo. Eu falo, mas que andar que você mora? Eu moro no 10º andar. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Hoje, quando você chegar na sua casa, você vai subir até o 3º. Começou. É É isso. isso. Sim. Não é? Né? É um passinho de cada vez. Começou. Né? Sim. Daí, todo dia você vai subir até o 3º. Daí, quando você estiver bem, você vai subir até o 5º. É. Não é? É. E já tá fazendo, já começou a se movimentar. Sim. É, Né? Sim. Porque senão a pessoa fica idealizando, não, porque agora eu tenho que ir pra academia, É. e daí eu tenho que ter um tempo pra academia, tem criança pequena, não consegue. Então, assim, não, calma, então vamos fazer, dentro do teu contexto, o que que é possível? É. E você pode mudar o seu hábito dentro do contexto Sim. de vida que você tá. Não, eu Não falo, é? eu não consigo ficar 1 hora na esteira. Eu falo, você consegue ficar 15 minutos? É. Fica 15 minutos, mas fica 15 minutos todo dia. É, Aí depois ela aumenta pra 20, daí ela aumenta pra exato. 30, aí ela já acha que ela quer fazer alguma coisa de musculação. Então é isso, começa a mudar um aos pouquinho. aos poucos, é assim, é constância. É. O Sim. segredo é constância. Sim. Todo dia um pouquinho. Um pouquinho, faz muita diferença. né? Muita. A gente teve aqui a Patrícia Sarro. Ela tem 50 anos e ela tem um projeto que chama 50 Melhor que 30. Ela é uma Nossa, eu educadora quero conhecer física. esse... Não, É muito eu já sou legal. cliente. Ah, eu quero já ser virei cliente, claro. Ela é personal trainer, educadora física e faz um projeto para a pessoa treinar em casa. A maioria é Para mulher. mulheres. Para mulheres Nossa, treinar que em legal, casa. eu quero Treina em casa. conhecer. Ela é muito legal. Assim, com pouco recurso, assim, né? Com aquelas bandas elásticas, com halteres, coisa que, caneleiras. assim, Sim. basicão, mas muito eficiente e rápido. Então, nossa, é muito legal, É muito né? legal. E Então, e ela é linda. Ela é o exemplo, assim, Ela é né? linda, um corpo, sabe? maravilhoso. Maravilhoso. Você tá vendo? 50 anos. Não precisa ir lá na academia com a roupa de tal e do tempo Exato, tal. é. Gente, você pode fazer na sua casa. Sim. É, Você faz na sua não casa. tem mais com desculpa. Não tem, não tem. É. Precisa querer. É. Né? E na verdade eu acho que o fato de você, às vezes a pessoa quer, mas ela não consegue manter porque ela não tem um propósito. Acho que o segredo da medicina do estilo de vida é você dar propósito Alinhar para as o coisas. propósito. Exatamente, né? É. Isso a gente aprende, Sim, né, Cris? é A muito gente legal, aprende. sim. Que é aliar o propósito. Assim, ó, meu propósito é estar aos 70 anos, me reconhecendo
como eu, hoje, aos 50, e conseguindo fazer as coisas que eu faço hoje, Sim. né? É isso. É, Viajando, então assim, isso me faz fazer atividade física todos os dias, não é? é. Eu acho que é isso. Quando eu falo para paciente, pergunto para ela, né, que eu vejo que ela já vem de um estilo de vida ruim, falo, olha, você imagina nos últimos 5 anos, o que aconteceu com você, se você continuar fazendo isso, como você vai estar daqui 5 anos, né, Exato. lá na frente. Nossa, doutora. Ela já começa a ver, assim, que ela engordou, tipo, 10 quilos em 5 anos, ela vai estar 10 quilos a mais, tal, já percebe. Sim. E é impactante, né? Muito interessante. Porque você fala assim, por que você quer emagrecer? Mas por que você quer emagrecer? Por que você quer? Você vai ter que deixar de Sim. comer. Então, para você deixar de comer, você tem que saber por que você quer emagrecer. Porque deixar de comer não é fácil, né? Porque quando você vai emagrecer, porque manter é fácil. Agora, perder não é fácil. Porque perder tem que ter privação. Sim. Né? Então, assim, você tem que saber o porquê que você quer perder. Porque onde é que você quer chegar? Às vezes a pessoa não sabe. Não é? E aí qualquer caminho leva, né? Qualquer caminho. Sim, eu vou comer uma bolachinha ou eu vou comer uma fruta, tanto faz. Exato. Né? Sim. Muito bom. Muito bom. Olha, você contribuiu muito. Vocês também, eu adorei o não bate-papo. é? Adorei. Para o aumento, para a melhora do mindset da beleza dos nossos ouvintes, não é? Eu Muito acho legal. que se você está ouvindo, você é homem, você tem que encaminhar esse podcast para sua esposa, ou para sua filha, Ou para para sua mãe também. ou, sei lá, se você é mulher também, né? E tem alguém passando por alguma situação, o climatério, um perimenopausa, manda também que vai ser interessante, com certeza, aprender tudo que a gente aprendeu aqui com a doutora Ana, né? Muito bom. E para achar a doutora Ana nas redes sociais, seu Instagram, doutora_Ana Beltrame. Legal. Tem o Instagram da clínica, que é @ela com 2 L's .saúde. E tem o site da Ela, que é www.elasaude.com.br. Legal. Lá estão a Ana, o Dr. Fred, que é o marido da doutora Ana. Tem uma equipe toda lá, multidisciplinar, muito legal. Bem localizada a clínica. Ótima, maravilhosa. Essa é uma piada interna. Muito legal. Bom. Obrigada. Ana, você quer deixar algum recado, alguma mensagem especial para as pessoas? Olha, eu acho que assim, o recado principal é a beleza vindo de dentro para fora sempre, né? Se você não tá bem com você mesma, eu acho que qualquer casca que você colocar não vai te servir. Então, acho que é um trabalho que não é feito do dia para a noite, é um trabalho construído durante a vida, o seu estilo de vida, com a sua cabeça, os seus valores e tudo mais. E é possível, sim, principalmente para as mulheres climatéricas, é possível, sim, a gente viver bem, ser feliz e ficar bonita depois aí dos 45 anos, sem dúvida. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Parabéns aí pelo aprendizado, né? Sim, pela mentalidade. E parabéns vocês aí pela iniciativa, muito bacana. Obrigada. Legal. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Gente, então, se você gostou, já sabe. Curte, toca o sininho aí, coloca, ativa para receber as notificações. Já segue a gente nas redes sociais. É o @Eduardo Kanashiro, @doutora Cristiane Braga. A Clínica Dui, @Clínica Dui _SP e a Academia da Pele. O que mais? E o Mindset da Beleza no Instagram. O arroba é Mindset_Beleza. Estamos também no Spotify, estamos no YouTube. Assiste a gente, comenta e até o próximo. Se você está em alguma dessas fases que a doutora Ana falou, aconteceu alguma coisa, comenta aqui, a gente quer te ouvir. Isso aí, gente. Obrigado, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.